Boa tarde, galera. Vamos lá começar, conforme prometido, nossa aulinha a respeito de movimento de projéteis e de satélite. Vamos para a nossa primeira página, nosso primeiro slide. Vamos lá, galera. Nesse slide você tem aí 3 figurinhas, certo? Essa figurinha à esquerda e acima, ou seja, esta figurinha aqui, ela é interessante. O que ela está descrevendo para a gente? Você está vendo um lançamento aí que foi feito no solo, ou seja, um lançamento horizontal. E nesse lançamento aí que nós estamos fazendo de uma bolinha, a gente está supondo desprezíveis o atrito e a resistência do ar, de modo que nenhuma força atue nessa esferinha na horizontal. Em outras palavras, significa que na horizontal a resultante é zero, a velocidade dela não pode variar. Então a velocidade não pode nem aumentar, nem diminuir. É o famoso movimento retilíneo e uniforme. Então, na ausência de forças na horizontal, ela vai descrever um movimento retilíneo e uniforme, onde ela vai andar espaços iguais em tempos iguais. Vejam o padrão de simetria nessa figura, né? Os intervalos são igualmente espaçados. Agora, eu não posso concluir que não atuem forças nessa esfera. Não atuam forças na horizontal. Mas na vertical, você deve estar lembrado que atuam duas forças. Uma feita pelo planeta, que é chamada de força-peso ou força gravitacional, que puxa a esferinha para baixo, e a outra que o solo faz para cima, chamada normal. Como essas duas forças se anulam, a resultante também dá zero na vertical. É por isso que o corpo também não se move na vertical. Isso já não vai acontecer com essa figurinha aqui da direita, onde esse mesmo experimentador abandona esta mesma esfera na vertical. Agora ela não está em contato com nenhuma superfície, de modo que a normal não existe. A única força que existe atuando na esferinha é justamente a nossa força-peso. Agora existe, na direção do movimento, uma resultante diferente de zero. Logo, o corpo terá, segundo Newton, uma aceleração. Em outras palavras, sua velocidade vai variar. E é o que está acontecendo. Sua velocidade, com o passar do tempo, está aumentando, de modo que ele sempre percorrerá a intervalos de tempos iguais, sempre uma distância maior. Você pode notar que essas fotos são tiradas a intervalo de tempo consecutivos. Então, para o mesmo intervalo de tempo, você está notando que a esferinha está andando cada vez mais, com aceleração constante, que é a nossa aceleração da gravidade, G. Esse movimento é o que nós chamamos no capítulo anterior de queda livre. É uma aplicação do nosso movimento retilíneo uniformemente variado. Enquanto esse primeiro nós chamamos de movimento retilíneo e uniforme. E esta terceira foto aqui, que é composta por 4 figurinhas, ela na realidade vai juntar esses dois movimentos que eu falei. Esse horizontal, que é uniforme, e esse vertical, que é uniformemente variado. Então, nessa primeira figurinha aqui, você tem qual seria o movimento de uma esfera lançada horizontalmente de cima de uma mesa se não houvesse gravidade, ou seja, MRU, já que não haveria peso atuando na vertical. Esta segunda figurinha aqui é a famosa queda livre. Se você abandona essa esferinha do alto da mesa, ela vai cair com aceleração constante. Essa terceira figurinha aqui é o nosso famoso lançamento horizontal, que é quando a esfera é lançada horizontalmente do alto de uma mesa. E aqui uma outra versão desse lançamento. A gente quer que você note o seguinte, que esse lançamento horizontal ele é composto por 2 outros movimentos. Ou seja, o lançamento horizontal, que é esse arco de parábola que você está vendo aqui, ele nada mais é do que 2 movimentos que estão ocorrendo simultaneamente. Um na horizontal, que é o MRU, que se dá com velocidade constante, e um na vertical, que é uniformemente variado, onde a velocidade varia com o passar do tempo. Então, quem observou isso pela primeira vez no século XVI foi justamente Galileu. Ele achou que esse movimento aí era um pouco complexo para ser analisado e resolveu dividi-lo em 2. E aí ele observou que horizontalmente essa esfera se move com velocidade constante e verticalmente
ela se move com velocidade crescente, mas com aceleração constante. Beleza até aí, galera? Foi? Vamos para o nosso próximo slide. No próximo slide, nós temos o famoso lançamento oblíquo. Agora você já vai lançar um corpo, não é verdade? Contra a gravidade, por exemplo, nessas minhas figuras, mas formando um certo ângulo θ com a nossa horizontal. Isso é o que nós chamamos de lançamento oblíquo. Da mesma maneira que o lançamento horizontal que nós vimos nas figuras anteriores, esse lançamento oblíquo ele pode ser decomposto. Você pode imaginá-lo como dois movimentos ocorrendo simultaneamente. Um na horizontal, com velocidade constante, e um na vertical, com velocidade variável. Por quê? Porque na vertical atua a força-peso, e essa força impõe uma aceleração que é conhecida como aceleração da gravidade. Beleza? Nessa figurinha aqui da direita, você está vendo um detalhe interessante do lançamento oblíquo, né? Essa trajetória tracejada seria a trajetória desse corpo caso não houvesse a gravidade, ou seja, movimento retilíneo e uniforme. Já esse verde aqui cheio que você está vendo, essa trajetória curvilínea, é justamente a trajetória real do corpo. É como se essa esferinha caísse abaixo da trajetória tracejada que você está vendo, né? Então, como ela está abaixo, ela está caindo em relação a essa trajetória tracejada. Tanto é que você nota que com o passar do tempo ela está ficando cada vez mais distante dela. Começou com uma distância de 5 metros, no instante 1 segundo, depois no instante 2 segundos já estava uma distância de 20 metros, e no instante 3 segundos já estava uma distância de 45 metros. Interessante também é você notar essas distâncias, 5, 20, 45, ela tem tudo a ver com uma formulazinha que nós aprendemos lá atrás de queda livre, que é H igual a 5t ao quadrado. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês o seguinte: se você substituir nesse t aqui, ó, t igual a 1, o h vai dar 5. Se você substituir t igual a 2, o h vai dar 20. E se você substituir t igual a 3, o h vai dar 45. Essa, por incrível que pareça, é a equação da queda livre. Então, quando você joga tempo 1, significa que 1 segundo depois de eu abandonar o corpo, ele terá andado 5 metros. Se você jogar tempo 2, 2 segundos depois, ele terá andado 20 metros. Se eu jogar tempo 3, 3 segundos depois, ele terá caído 45 metros. Curiosamente, são essas distâncias que você está vendo na figura aí à direita. Olha que coisa interessante, né? Depois procure demonstrar por que é assim. Isso é lindo, galera. Vamos continuar nosso próximo slide. Aqui eu botei duas figurinhas que ilustram um fato que eu quero mostrar para vocês. Já comentamos que no lançamento oblíquo você pode decompor esse movimento. Então ele tem uma componente horizontal de velocidade, que não muda nunca, já que o movimento é uniforme, e uma componente vertical de velocidade. E é isso que eu queria que vocês notassem, que quando você olha para as componentes verticais, ó, olha lá, componente vertical, componente vertical, aqui e aqui. Notem que o tamanho dela está variando. Então, quando o corpo sobe, o tamanho vai diminuindo e chega a zero aqui na altura máxima. A partir daí, ele vai aumentando. Já na horizontal, você não nota isso. Você nota que o comprimento do vetor é sempre o mesmo. É isso que é característica do nosso MRU. Idem para a figurinha aqui ao lado. Eu só coloquei essa figurinha aqui ao lado porque eu achei interessante por conta do ângulo de lançamento. Na figura da esquerda você tem um ângulo de lançamento menor e na figura da direita você tem um ângulo de lançamento maior. E qual o impacto disso na trajetória? É justamente o que você está vendo nessas duas figurinhas aí. Na figurinha da esquerda, você vê uma altura máxima, ó, você vê uma altura máxima menor. Na figura da direita, uma altura máxima maior. Por que isso está acontecendo? Por causa do ângulo. O ângulo maior gerou uma componente vertical maior que no primeiro caso. Como a componente vertical na direita é maior, a altura máxima vai ser maior. Porém, observem a componente horizontal. Notem como ela é menor,
do que a componente horizontal do primeiro caso. Isso vai fazer com que o lançamento tenha um alcance menor. E o primeiro, como tem uma componente horizontal maior, ele terá um alcance maior. Então, notem como o ângulo interfere diretamente na altura máxima e no alcance. Beleza até aí, galera? Foi? Vamos prosseguir. Próximo slide também falando um pouquinho sobre lançamento oblíquo. Essa figura da esquerda aqui é interessantíssima, né? Olhem aí vários lançamentos com vários ângulos diferentes. Não sei se você já notou que tem certos lançamentos que têm o mesmo alcance, não é? Por exemplo, o de 75 graus e o de 15 graus. Olha lá, o de 75 graus e o de 15 graus. Eles têm o mesmo alcance. Detalhe, 75 mais 15 dá 90 graus. Observem também outra coisa curiosa. Olha o de 60 graus e o de 30 graus. Notem que eles também têm o mesmo alcance. Detalhe, 60 mais 30 está dando quanto? 90 graus. Notem essa regra interessante, não é? Quando você tem ângulos de lançamento que são complementares, os lançamentos sempre terão o mesmo alcance. Trabalho para casa, demonstre matematicamente este fato. Vamos para a nossa figurinha da direita, galera. Aqui eu quis mostrar a conservação de energia. Então, notem que quando ela passa por um determinado ponto com 30 metros por segundo, na volta por esse mesmo ponto, a mesma velocidade de 30 metros por segundo. Quando ela passa por um determinado ponto com 20, quando ela volta no mesmo ponto, 20 metros por segundo para baixo. Então, no vácuo, na ausência de resistência do ar, vale a conservação de energia. Então, ela sai com 40 e volta com 40 metros por segundo. Beleza até aí, galera? Então, prossigamos. Nessas duas figuras aqui, eu procurei retornar para o lançamento horizontal, para que a gente dê aquele pontapé inicial no estudo do lançamento dos satélites. O que essa nossa primeira figurinha está mostrando aqui? 3 lançamentos sucessivos com velocidades crescentes. São lançamentos agora horizontais, com velocidades cada vez maiores. Notem que à medida que eu fui aumentando a velocidade, o alcance do lançamento foi aumentando. Mas, professor, e essa distância vertical percorrida de 5 metros em cada caso? Ela vem justamente daquela formulazinha que a gente já falou, h igual a 5t ao quadrado. Se no lugar do t você colocar 1 segundo, significa que o deslocamento vertical de qualquer um desses 3 lançamentos em 1 segundo será de 5 metros. Olha que coisa curiosa. Ele está dizendo para você que a componente vertical é totalmente independente da componente horizontal. Não importa se você lança horizontalmente um corpo com pequena velocidade ou com grande velocidade. 1 segundo depois, ele terá se deslocado verticalmente 5 metros. Beleza até aí? Guarda essa informação, 5 metros, que a gente vai vê-la novamente numa curiosidade. Vamos falar sobre uma curiosidade geométrica do nosso planeta Terra, especificamente sobre a curvatura do nosso planeta Terra. O que essa segunda figurinha quer dizer, galera? Essa curvatura marrom aí que você está vendo é a curvatura da Terra. Essa figura está dizendo que se você traçar uma tangente à Terra, cujo comprimento seja de 8.000 metros ou 8 quilômetros, ao final desse 8 quilômetros você vai ter um desnível, uma distância até a superfície da Terra de 5 metros. Então, se você conseguisse andar horizontalmente 8.000 metros, ou seja, se você conseguisse percorrer horizontalmente essa distância aqui, ó, quando você chegasse ao final dela, você estaria afastado da superfície da Terra 5 metros. Curiosamente, 5 metros é justamente a distância que um corpo lançado horizontalmente cai em 1 segundo. O que eu quero dizer com isso, galera? Vamos supor que você tivesse aqui nessa extremidade uma montanha bem alta e você lançasse, por exemplo, através de um canhão, um determinado projétil, e esse projétil fosse lançado com uma velocidade de 8 km
por segundo. Olha que sugestivo. 8 km é a nossa distância horizontal e 1 segundo é esse tempo de queda aqui de cima. Então, se eu lançasse um projétil com uma velocidade de 8 km por segundo na horizontal, você concorda que depois de 1 segundo ele teria caído verticalmente 5 metros? Exatamente essa distância de 5 metros que está aqui, ó. Conclusão, esse projétil iria acompanhar a curvatura da Terra. Ele não cairia sobre a Terra, como os outros lançamentos anteriores. Ele cairia em torno da Terra. Ele conseguiria acompanhar a curvatura da Terra. Essa figura aqui à direita, ó, nesse próximo slide, mostra claramente isso. Perdão, à esquerda. Ó. Essa figurinha aqui à esquerda mostra justamente isso. Então, a cada 8 km na horizontal, você se distancia 5 metros da superfície terrestre. Então, na figurinha da direita, você está vendo duas situações. Uma, onde se lança um foguete com uma velocidade menor que 8 km por segundo. Aí ela cai na superfície terrestre. E na próxima figurinha, você tem aí um lançamento com uma velocidade exatamente igual a 8 km por segundo. Aí, esse corpo entrará em órbita circular em torno da Terra. Mas notem nessa figurinha aqui da direita, ó, que o foguete teve a preocupação de chegar lá em cima, bem aqui, ó, se alinhar horizontalmente e adquirir a velocidade de 8 km por segundo, ou seja, ele se orientou tangencialmente. É como aquela historinha que eu falei lá atrás para vocês da montanha, ó. Lembra que eu desenhei a montanhazinha aqui, ó, e lancei horizontalmente o projétil? É o que um foguete faz, não é? Então o foguete sobe a uma determinada altitude, depois da atmosfera, onde ele não encontra mais resistência do ar, ele se alinha horizontalmente e lança o satélite com essa velocidade de 8 km por segundo. Aí ele entra em órbita circular em torno do nosso planeta. Beleza até aí, gente? Essa figurinha da esquerda aqui também é bem interessante, que ela vai atender justamente a primeira lei de Kepler. O que Kepler falava para a gente? Que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, onde o Sol ocupa um dos focos. E aqui eu estou mostrando algo bem semelhante para você. Então, nessa figurinha da esquerda, que eu dividi em 3 partes, A, B e C, é justamente quando você lança um corpo horizontalmente com uma velocidade que é superior a 8 km por segundo. Se é 8 km por segundo, a trajetória é circular. Agora, se é superior a 8 km por segundo, ela vai realizar uma trajetória elíptica. Então, essa figura que você está vendo aqui, ó, é justamente uma elipse. Então, esse corpo descreveria uma trajetória elíptica em torno do planeta. E note que o planeta não ocuparia o centro dessa elipse. Ela ficaria mais deslocada, ela ficaria sobre um ponto que a gente chama na matemática de foco. E aqui à direita, uma outra curiosidade também bem interessante, né? A gente está acostumado a aprender no ensino médio que quando você realiza um lançamento horizontal, a trajetória é um arco de parábola. Não é um arco de parábola, galera. Na realidade, é só porque você está vendo apenas um trecho desse lançamento. Agora, se você visse o lançamento como um todo, aí você veria justamente o verdadeiro movimento dela, que é uma elipse. Tranquilo até aí, galera? Notaram isso? Então, quando você olha para esse lançamento aqui, ó, você o vê como se fosse um arco de parábola, mas se você conseguisse acompanhar todo o movimento dele, que é esse tracejado, você teria aí uma elipse. E eu mostrei aqui à direita exatamente isso, ó, vários lançamentos horizontais com várias velocidades diferentes. Notem justamente o que eu estava falando para vocês. Esse lançamento aqui, ó, é aquele realizado com 8 km por segundo. Aí o corpo entra em trajetória ou órbita circular em torno do planeta. Todas as demais, órbitas elípticas. Tranquilo? Vamos para o nosso outro slide. Nesse slide, galera, eu estou mostrando para vocês que independentemente da órbita ser circular ou da órbita ser elíptica,
a conservação de energia mecânica, ou seja, a soma da cinética com a potencial em qualquer situação vai dar sempre o mesmo valor. Só que eu tenho uma curiosidade a falar. Quando a órbita é circular, como nesse caso aqui da esquerda, a força gravitacional ela sempre atua perpendicular à direção de movimento do satélite. Logo, se ela atua perpendicularmente, ela é incapaz de alterar a velocidade desse corpo. Então, a energia cinética dele vai ser sempre a mesma, ou seja, ele vai se mover com velocidade o quê? Constante. Já numa órbita elíptica, a brincadeira é um pouquinho diferente, porque na órbita elíptica nós teremos várias posições onde a força gravitacional não atuará perpendicularmente. Haverá uma componente tangencial que vai fazer com que a velocidade do corpo se altere. Então você vai ter uma posição na órbita onde a energia cinética vai ser máxima e uma posição onde a energia cinética vai ser mínima. Então quando esse satélite passar numa posição mais perto da Terra, numa posição que nós chamamos de periélio, sua velocidade vai ser máxima. E quando passar na posição mais afastada, que nós chamamos de afélio, sua velocidade será mínima. Por que isso acontece, professor? Justamente porque Newton falou que tudo atrai tudo. Então, quando o satélite vem daqui para cá, a força gravitacional atrai, provoca aumento de velocidade. Então, o corpo vai passar mais perto da Terra com uma velocidade máxima. À medida que ele vai se afastando do planeta, a força gravitacional tende a retardar esse movimento, fazendo com que ele chegue no afélio com a velocidade mínima. Então, onde a cinética é mínima, a potencial é máxima. Onde a cinética é máxima, a potencial é mínima. Beleza até aí, galera? E vamos para o nosso último slide. Esse último slide é interessante, que ele vai falar sobre velocidade de escape. O que é velocidade de escape? É a menor velocidade que um corpo deve ter para escapar do campo gravitacional de um determinado astro. No nosso caso, olhando essa tabelinha da direita, você vê que a velocidade de escape do nosso planeta é de 11,2 km por segundo. O que isso quer dizer? Se eu lançar um corpo com uma velocidade superior a 11,2 km por segundo, ele não volta mais para o planeta. Então, se você pegar e lançar verticalmente com essa velocidade ou horizontalmente, ele não volta mais para o nosso planeta. Tranquilo até aí? E, só a título de comparação, está aqui a do Sol, a 42,2 km por segundo. Então, vejam a velocidade de escape do Sol. E cada planetinha vai ter a sua velocidade de escape. Agora, vamos para a nossa figurinha aqui da esquerda. Você está notando que aí a gente tem 4 órbitas. Órbita A, órbita B, órbita C e órbita D. Tranquilo, galera? O que está acontecendo na órbita A? Dá para ver que a órbita é circular? Então significa que o satélite foi lançado com que velocidade? 8 km por segundo. Na órbita B você já está identificando uma elipse, então a velocidade foi maior que 8 km por segundo. Porém, foi menor que 11,2 km por segundo, senão ela teria ido embora e não mais voltaria. A trajetória C mostra justamente o que eu estou falando. Essa velocidade de lançamento deve ter sido superior a 11,2 km por segundo e inferior a 42,2, de modo que ela foi aprisionada pelo Sol. Ela passou a girar em torno do Sol, mas não mais em torno da Terra. E na trajetória D, você tem uma velocidade maior do que 42,2 km por segundo, indicando que esse satélite já saiu do sistema solar. O Sol é incapaz de atraí-lo para girar em torno dele. E aí ele escapou do nosso sistema planetário. Beleza até aí, gente? Espero ter ajudado vocês. Foi apenas uma breve explanação a respeito de movimentos que são um pouco mais complexos, mas a ideia era justamente essa, né? Dar um esboço, dar um panorama para vocês e mostrar que não é tão difícil assim entender um pouquinho de lançamento, tá? Com algumas curiosidades, claro, para a gente deixar a aula um pouquinho mais apimentada. E aí, eu botei uma frasezinha bem legal que eu extraí de um livro que fala exatamente o seguinte, ó: a mente que compreende o universo é tão maravilhosa quanto o universo que contém a mente.
Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a mente de cada um é maravilhosa. Para ser mais maravilhosa, ela tem que ser trabalhada. Assim como nós malhamos os músculos, a gente tem que malhar a mente. Então, vamos estudar, vamos absorver conhecimento. A sua mente é um HD maravilhoso, tão maravilhoso quanto o universo que o contém. Beleza? Até aí, gente? Fique com Deus. Um beijo no coração. Continuem estudando, certo? E até a próxima videoaula, que por sinal é muito interessante. Fui!